explicar um pouquinho melhor para as pessoas como funciona esse processo. Esses animais passaram quase 2 meses por um período de testes, para justamente as pessoas terem um pouquinho um entendimento melhor do que é ser aprovado ou não ser aprovado para ser reintroduzido aqui. Um dos animais que veio do Parque das Aves nesse momento, carinhosamente apelidado de Tingão, né, de Tingo, e daí a gente chama ele de Tingão, mas eu falo até carinhosamente porque o Tingo tem uma história bem particular. Ele foi um animal que teve condições clínicas um pouco desfavoráveis, né, desde o nascimento. Por esse motivo a gente achou que ele tinha menos chances, e a gente num consenso entendeu que valeria a pena tentar trazê-lo para cá, para ele passar por esses testes, para a gente ver se ele tinha essa chance de ser liberado ou não. Como ele não foi aprovado nos testes, a gente acha uma oportunidade importante de esclarecer para as pessoas isso, né? Ele tem, inclusive, um porte menor, né, do que o Ameixa, que é irmão dele, chegou aqui com uma diferença de quase meio quilo, né? Ganhou peso, né, no período em que ficou aqui, mas também é um animal que tem algumas condições comportamentais que desfavoreceram. Esses indivíduos, a partir do momento que eles chegam aqui, eles são avaliados no comportamento, são avaliados no voo, tem avaliação de sociabilidade, tem avaliação do uso do extrato dentro do viveiro, se ele fica mais no extrato superior ou inferior, tem o treinamento alimentar e o treinamento para reconhecimento de predadores. O Tingo, ele foi muito bem no teste de voo, ele voa muito bem, ele foi bem no teste alimentar, aceitou muito bem os alimentos, respondeu bem também ao treinamento de reconhecimento de predadores, porém o uso do extrato foi uma das coisas principais que levou à reprovação do Tingo, do Tingão, porque ele utilizava muito mais o extrato inferior e se aproximava muito da equipe que fazia a observação ali durante esse período de reabilitação. E nesse caso, esses indivíduos que se aproximam muito de pessoas acabam correndo um risco muito grande na soltura, porque ele se aproximando de humanos pode ser caçado ou pode ser vítima de um animal doméstico também. Se ele fica muito próximo do chão, ele também pode ser mais facilmente predado por um animal silvestre. E a parte da sociabilidade também acabou sendo um fator de reprovação do Tingo, porque ele tinha mais sociabilidade com as pessoas do que com as jacutingas dentro do viveiro. E é muito importante que ele tenha essa sociabilidade com as jacutingas, porque é isso que vai futuramente garantir que ele vá acasalar, vai encontrar um par, uma fêmea e perpetuar a espécie aqui em São Francisco. A gente encaminha os indivíduos aqui para o projeto desde 2017, a gente percebeu uma diferença de comportamento ao longo desses tempos nos animais que vêm do Parque das Aves. Então, num primeiro momento, os animais usavam muito mais o extrato inferior. A gente fez umas mudanças simples de manejo no Parque das Aves, muitas recomendações que o projeto mesmo trouxe pra gente, de todos os animais receberem comedouros na parte superior, então não se alimentarem mais no chão, e os animais só são contidos quando precisam fazer um exame veterinário ou quando precisam vir para cá no chão. Isso faz com que os animais entendam que o chão não é um local seguro. Isso mudou muito ao longo dos tempos, né? Então, porque sempre que a gente libera os bichos aqui no viveiro, quando eles chegam, os bichos do Parque das Aves vão sempre para cima. Com o Tingo aconteceu isso um pouco no dia que a gente liberou, mas diferente dos outros indivíduos do parque que vieram. E isso é um demonstrativo, também um complemento, né? Algo diferente do que vinha acontecendo nos últimos tempos, Sem dúvida, isso faz toda a diferença. O voo do indivíduo, quando você solta, ele já se aclimata muito mais rápido dentro do viveiro, porque ele quer evitar o contato com as pessoas. Então isso é um diferencial que a gente percebe muito nas aves do parque, inclusive dando exemplo dos indivíduos que foram enviados o ano passado. Eles foram os primeiros a saírem do viveiro no dia da soltura e já começaram a voar para o alto, já foram se deslocando e a equipe acompanhando e cada vez os animais indo mais para o alto. E o mais incrível também foi a facilidade dos indivíduos em encontrarem os alimentos, porque como eles voam muito bem, no mesmo dia da soltura, todas encontraram cachos de palmito jussara. E o que acontece quando um animal não é aprovado, né, para ser reintroduzido? Isso primeiro mostra o rigor
do projeto, né, de se preocupar com o bem-estar dos indivíduos e trazer essa chance de serem reintroduzidos para indivíduos que de fato têm chance de ter uma taxa de sobrevivência muito maior, né? Então a ideia é justamente aumentar cada vez mais esse rigor para os indivíduos que vão ser liberados tenham grandes chances de sobrevivência. E quem de fato não pode ser reintroduzido, esse animal é destinado para uma outra instituição, atendendo aí o studbook da espécie, né? E ele tem um outro papel para cumprir, né? Seja um animal embaixador, nesses casos onde esse animal acaba tendo uma sociabilidade maior com pessoas, então ele pode estar dentro de um recinto de imersão ou um próprio recinto numa área de visitação para as pessoas conhecerem a espécie, se encantarem com a sua história e aderirem à causa, entenderem o que a jacutinga representa para a Mata Atlântica, o quanto a jacutinga está ameaçada de extinção, ou também, eventualmente, voltar para uma outra instituição, parear com outro indivíduo, gerar indivíduos férteis que aí sim possam ser reintroduzidos num futuro, né? Esse animal vai ser transportado para um outro local, onde ele vai seguir com outras contribuições para contar a história das jacutingas.